Oi, gente. Então, para essa aula 2, eu vou propor para vocês a correção das atividades da lista que eu passei. E lembrando que lá naquele material que eu coloquei, da semana anterior, tinha duas atividades, né? A primeira atividade era o projetinho, que era para confeccionar a história em quadrinhos, e a segunda atividade, que era a lista de exercícios. Então, agora eu vou fazer a correção da lista de exercícios e durante essa semana eu gostaria que vocês confeccionassem a história em quadrinhos, tá bom? Então, vocês podem pegar a correção da lista e lá na plataforma da escola e corrigir por escrito, mas eu vou fazer os comentários também das questões aqui, certo? Então, vamos lá. Questão número 1. Quais são os dois tipos de linguagem que podemos utilizar para fazer uma história em quadrinhos? Então, a gente utiliza duas linguagens nas histórias em quadrinhos, a linguagem visual e a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela é composta daquilo que a gente fala. Então, verbo, verbalizar, a gente falar, ou de escrever, o uso das palavras. Então, nas histórias em quadrinhos, nem sempre a gente vai ter uma escrita, nem sempre a gente vai ter a linguagem verbal, tá? Pode acontecer de não ter, mas a gente tem sempre linguagem visual, tá? Então, os quadrinhos, eles vão ter sempre o desenho, a imagem de alguma forma. Quando a gente tem a associação de duas linguagens, a outra linguagem é a verbal. Questão número 2. Para o que são usados os balões nas histórias em quadrinhos? Dê exemplos dos tipos diferentes e explique como são usados. Então, os balões eles são usados para indicar as falas dos personagens, né? Mas nem sempre uma fala direta. Então, a gente tem vários modelos de balões. Os principais são aquele arredondado, de uma linha direta, que ele vai ser usado para o diálogo mesmo, para a fala direta do personagem. Tem aquele em formato de nuvem, que vai ser usado como balão de pensamento, para indicar uma imaginação, um sonho, um pensamento. E a gente tem o balão quadradinho, né, de linha contínua quadradinho, que ele costuma ser usado para indicar uma voz eletrônica. A gente tem ainda o balão, que tem um desenho todo cheio de pontinhas, né, que ele pode ser usado para designar uma fala muito alta, um grito, etc. Tá? Questão 3. O que são onomatopeias? Onomatopeias são efeitos sonoros que são feitos com recurso visual. Isso quer dizer o quê? Eu vou dar uma ilusão de que tem algum som, que tem algum efeito sonoro ali acontecendo na história, só que para isso eu vou usar algumas letras, algumas palavras para me dar essa noção desse som, e eu vou colocar alguns desenhos, alguns elementos de desenho ali para me dar essa sensação. Então, é aquele soque, pou, pum, que a gente vê em lutinha nas histórias em quadrinhos. Número 4. Como deve ser organizada a narrativa visual de uma história em quadrinhos? Então, aqui no Ocidente é a parte do mundo na qual o Brasil está localizado, né? A Ásia vai estar lá no Oriente, então aqui a gente está no Ocidente. No Ocidente, a gente tem um sentido de leitura que é de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Então, nas histórias em quadrinhos feitas aqui, nessa parte do mundo, a gente segue o mesmo sentido da leitura. Então, geralmente, as falas dos personagens elas são colocadas primeiramente à esquerda, na parte superior, e depois você vem colocar na parte direita. Pra gente ter uma noção de quem tá falando primeiro, quem tá falando depois, é importante organizar dessa forma, tá? Então, o sentido é esse, da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Qualquer dúvida, lembrem-se de entrar no grupo do Facebook ou de acessar o canal no YouTube. Podem fazer as perguntas também na própria plataforma da escola, lá no campo onde estão as atividades, tem o lugar para fazer comentários. Vocês podem deixar perguntas lá, porque eu vou estar sempre olhando e respondendo, tá? Podem perguntar também pelo grupo do Facebook, certo? Bom trabalho!